tinha me mudado com minha família para uma outra cidade, e com isso tive que tentar me adaptar em um outro colégio que comecei a estudar. Não foi nada fácil ter que largar meus amigos da minha outra escola, para estudar em um colégio onde eu não conhecia ninguém. No meu primeiro dia de aula, eu ficava a maior parte do tempo sozinho, eu sentia falta dos meus antigos colegas, e não estava nem um pouco gostando daquela escola nova que eu estava estudando. Na hora do recreio eu ficava o tempo todo sozinho no meu canto, mas aqueles alunos eram muito barulhentos, e eu fui procurar um lugar silencioso para eu poder ouvir as minhas músicas com meu fone de ouvido. Ao andar a escola toda à procura de um lugar tranquilo, vi uma escadaria. Era uma escadaria grande, onde decidi subir, para quem sabe encontrar um local bem vazio e tranquilo. Ao subir as escadas eu me assustei um pouco com o lugar, pois tinha um corredor vazio e completamente escuro e sombrio. Esse corredor tinha várias salas trancadas e inativas. Eu fiquei meio surpreso com aquilo, pensando por que daquele corredor cheio de salas estar tão vazio, parecendo abandonado. Decidi não dar importância para a escuridão daquele corredor, e decidi ficar por ali mesmo, pois era um lugar ideal para eu ficar de boa, curtindo minhas músicas preferidas. Me sentei em um canto daquele corredor, e quando comecei a escutar minhas músicas, apareceu de repente uma linda garota na minha frente. Ela me deu um oi, e sentou do meu lado, e começou a puxar conversa comigo. Eu fiquei meio surpreso com aquilo, e rapidamente, eu tirei meus fones, e comecei a dar toda a atenção àquela menina bonita e com jeito simpático. Em pouco tempo criamos uma grande intimidade. Ela e eu tínhamos muitas coisas em comum, nossos gostos eram iguais, e ela era muito legal e simpática. Ficamos um bom tempo naquele corredor escuro e vazio conversando sobre tudo. O sinal tocou e era hora de voltar para as aulas. Eu me levantei para voltar para a aula, mas ela ficou ali sentada no mesmo lugar. Chamei ela para irmos descer a escadaria e voltar para as aulas, mas ela me disse que não ia descer, pois ela estudava em uma sala, no final daquele mesmo corredor. Na mesma hora eu fiquei espantado e surpreso, pois aquele lugar era completamente escuro e vazio, e parecia que não era utilizado faz tempo. E ela apenas sorriu para mim, e disse para eu ir de volta para a aula, e que me via amanhã. Ela deu um sorriso lindo, que me fez ficar apaixonado, com tanta beleza presente em seu olhar e sorriso. Resolvi não questionar, e antes de ir embora, eu perguntei o seu nome. E ela me respondeu que se chamava Elizabeth Maia. Eu na mesma hora elogiei o seu nome, e disse que era um nome muito bonito, e também disse o meu, me apresentando para ela. Desci correndo naquela escadaria escura do colégio. Voltei para a aula todo alegre e animado, pois eu estava confiante em uma grande amizade entre eu e Elizabeth Maia. No outro dia me encontrei com ela novamente no mesmo corredor escuro e vazio, e por incrível que pareça, ela já estava lá me esperando, sentada no mesmo canto do corredor. Novamente conversamos o recreio todo. Era uma conversa que assuntos não faltavam. Eu estava amando conversar com Elizabeth. Era uma amizade incrível que prometia, pois nós se dávamos muito bem. Eu chegava em casa muito feliz, e contava para os meus pais sobre Elizabeth. Eu falava o dia todo sobre ela. Confesso que eu estava ficando apaixonado, pois além de ela ser linda, ela era simpática e legal. Era a garota dos meus sonhos. Eu pensava o dia todo nela sem parar. E aquela linda amizade foi indo dia após dia. Todos os dias eu subia as escadarias daquele corredor escuro e vazio para me encontrar com Elizabeth, e ela sempre estava lá no mesmo lugar me esperando. Às vezes eu chamava ela para que pudéssemos sair um pouco daquele corredor escuro e vazio e descer as escadas, mas ela sempre saía fora, e falava que preferia ficar ali, e não queria descer. Eu achava meio estranho, mas preferia deixar para lá, pois eu não queria estragar nossa amizade. Um certo dia, eu ia subindo novamente as escadas sombrias para chegar no corredor de cima, para eu me encontrar com Elizabeth. De repente um garoto me chamou. Ele questionou por que eu ficava subindo lá. E eu respondi que era para me encontrar com uma amiga. Ele começou a rir de mim, e me disse, cara, você é louco. Eu nunca teria coragem de subir para aquele corredor. Mano, ninguém sobe essas escadas há mais de 20 anos. Cara, você está quebrando esse tabu. Parabéns pela sua coragem. Risos. Eu fiquei espantado e surpreso com o que aquele garoto me disse, e eu perguntei querendo uma explicação. Como assim? E ele me disse novamente, mano, dizem que há 20 anos atrás, aconteceu uma tragédia no corredor de cima, e o lugar lá ganhou fama de ser mal assombrado. Desde a tal tragédia ninguém sobe lá, e você agora quebrou o tabu. Cara, você é corajoso, hein?
Risos. Eu fiquei apreensivo na hora e meio confuso. Mas decidi não ligar para aquele aluno, e fui subir as escadas para me encontrar com Elizabeth. De longe subindo as escadas do corredor, eu escutava ele falando e dando risadas. Cara, você é loucão, cuidado com o fantasma. Ai, risos. Eu cheguei no corredor de cima e fui logo me encontrar com Elizabeth em nosso cantinho que todos os dias a gente conversava. Mas infelizmente eu não a encontrei, ela não estava lá. Fiquei muito triste na hora, e chamei pelo seu nome, mas ela não respondia. Bati em todas as portas daquelas salas vazias e escuras, mas ela não atendia. Eu não a encontrava em nenhuma parte daquele corredor. Eu desci as escadas do corredor, e fui procurar Elizabeth lá embaixo em meio à multidão de outros alunos, mas eu não hectares via. Pensei na hora que ela talvez tinha faltado de aula, e decidi me acalmar e esperar o outro dia. Infelizmente no outro dia também eu não a encontrei no corredor. Procurei ela novamente por toda parte, mas não a encontrava. E foi assim dia após dia. Passaram semanas, e eu nunca mais vi Elizabeth. Eu subia as escadarias e chegava no corredor, com esperanças de ver ela novamente, mas ela nunca aparecia. Uma tristeza enorme e vazio bateu em mim. Eu todos os dias chegava triste e abatido em casa. Eu não me alimentava mais direito. Eu só pensava na Elizabeth. Eu ficava pensando preocupado. O que tinha acontecido com ela? Em um certo dia na escola eu decidi ir na diretoria, para que eles talvez pudessem me dar informações sobre Elizabeth. Perguntei à diretora se ela sabia sobre uma aluna chamada Elizabeth Maia. A diretora pegou um caderno com os nomes de todos matriculados da escola, mas não encontrou nenhuma Elizabeth Maia. O mais curioso é que no colégio não tinha nenhuma aluna chamada Elizabeth. Eu fiquei espantado e surpreso com aquilo, e pedi novamente à diretora para verificar bem o caderno, para ver se ela encontrava. Mas a diretora me afirmava que realmente não existia nenhuma aluna com esse nome no colégio. Querendo explicações, eu falei sobre o lugar que eu conversava com ela, que era no tal corredor escuro no andar de cima do colégio. Foi daí que a diretora se espantou e olhou para mim completamente assustada com o que eu tinha dito. A diretora me interrompeu a minha fala, e começou a me dizer: filho, como é que é? Aquele corredor está abandonado há muito tempo, tem mais de 20 anos que ninguém soube lá. De repente um espanto percorreu o rosto da diretora, ela ficou completamente pálida e assustada, pois tinha se lembrado de algo. Ela olhou para mim e disse: não pode ser, não pode ser. Eu questionei ela perguntando: o que foi, diretora? O que tem de errado naquele corredor? Ela, com um semblante assustado, colocou as mãos sobre o rosto e começou a me contar. Há 20 anos atrás aconteceu uma tragédia naquele corredor. Tinha uma garota muito bonita e atraente. Ela chamava muita atenção dos meninos, pois ela tinha muita beleza e simpatia. O problema era que isso incomodava algumas outras garotas, que acabavam tendo inveja dela. Um certo dia ela estava conversando com um garoto, quando de repente surgiu a namorada desse rapaz, acompanhada de outras 3 meninas. Aconteceu que, com muitos ciúmes do namorado, a tal menina junto com as outras 3, partiram para cima dela, e começaram a espancar a moça com muita crueldade e covardia. Os outros alunos viraram espectadores, e ninguém fazia nada ou chamava ajuda. Deixaram a pobre menina ser espancada covardemente, por 3 garotas. Foram mais de 20 minutos de espancamento, e a garota ficou ali estirada no chão, cheia de sangue, e inconsciente. Quando os professores e diretores chegaram, não puderam fazer mais nada, pois a garota já estava morta. Devido a vários chutes que recebeu na cabeça, acabou não resistindo e infelizmente morrendo. Depois dessa tragédia, os alunos começaram a falar que coisas estranhas aconteciam no corredor, e que alguns alunos desmaiavam misteriosamente, e eram possuídos por uma entidade. No começo os diretores não acreditaram, mas quando alguns professores passaram a ser possuídos por uma entidade misteriosa, aí eles passaram a acreditar, e decidiram deixar inativo o lugar, e ninguém mais subiu lá. Aquele corredor foi isolado, e tido como mal assombrado pela garota que morreu lá. E o nome dessa garota era Elizabeth Maia. Eu fiquei pasmo e espantado quando a diretora me revelou aquilo. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Pelo que a diretora me contou, tudo revelava que minha amiga era um fantasma, de uma garota que foi morta por espancamento naquele corredor. Eu fiquei sem chão, e chocado com aquela revelação. Era algo inacreditável. Um certo dia eu estava em casa, e acabei me lembrando de algo que me animou na mesma hora. Me lembrei de uma foto que eu tinha tirado no meu celular junto com Elizabeth em um dia.
Era uma foto que eu tinha pedido a ela para tirar comigo, para eu guardar de recordação. Eu todo contente para ver a foto, peguei meu celular. Mas quando fui olhar a foto, tive uma surpresa inesperada e assustadora. Pois na foto só tinha eu com os braços abertos, como se estivesse abraçando alguém, mas na foto não tinha mais ninguém além de mim. Eu estava abraçando um nada.